da Comissão Especial de Estudos, que está tomando conhecimento e se aprofundando com relação ao destino do Museu da Imagem e do Som. Já ouvimos a secretária da Cultura, a ex-secretária da Cultura. O secretário de Cultura não quis comparecer, aqui não é uma CPI, é uma comissão de estudos. Então ninguém aqui está na condição de convocado e sim de convidado para entender essa questão do MIS e analisar os melhores destinos do museu. Pois não, vereador? Presidente, o secretário não quis comparecer. Como é que secretário? O ex-secretário. O ex-secretário, tá. O ex-secretário da Cultura foi convidado, mas não quis comparecer. Ele não é mais secretário. Não lembro o nome dele agora. Antes da Isabela Pessotti, você lembra? O José Carlos Oliveira. José Carlos. Tá. Ele foi convidado, mas ele não quis comparecer. E aqui, não sendo uma CPI, ele não é obrigado a comparecer. Mas a gente agradece todos os que vieram como convidados. O vereador Rodrigo gostaria de fazer uso da palavra. Então é o caso do jornalista Lúcio Mendes, que eu já convido para estar conosco aqui. É uma honra, Lúcio, pelo fato de que seus pais são fundadores do Museu da Imagem e do Som, idealizaram, fundaram. Então para nós é importante o seu depoimento. De novo, aqui não é uma CPI, se bem que nós afirmamos aqui no começo que muitas comissões de estudo aqui na casa, em virtude das revelações que foram surgindo, foi transformado em CPI, como é o caso da CPI dos animais. Me permita rezar o Pai Nosso para o vigário. Eu sei que o senhor acompanha o noticiário do dia a dia, mas apenas para ilustrar também o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, quando a base aliada da ex-prefeita ainda estava aqui, eu tentei colocar a CPI do DAERP, me impediram, eu fiz uma comissão de estudos, que elaboramos documentos com base nos depoimentos que tivemos, encaminhados ao Ministério Público. Mesmo numa comissão de estudos, o Ministério Público começou as investigações. Posteriormente, com a queda da base aliada, nós conseguimos instaurar uma CPI. E foi o que nós falamos aqui na comissão de estudos do MIS. A princípio, uma comissão de estudos, ninguém aqui é convocado, é convidado, nós não requisitamos documentos, nós requeremos. Entretanto, à medida que formos aprofundando os nossos estudos, em havendo alguma evidência de transformar, da necessidade de transformar em CPI, será transformado. Não cremos que é o caso. Acho que nós conseguimos evoluir os estudos, mas estamos formando um corpo de conhecimento para dizer que esse museu deve estar no Lar Santana, e me parece que essa já é a opinião do governo pelo ofício que chegou do secretário Ortega. Entretanto, a questão do tempo que nós esperávamos mais curto será mais longo. Mas vamos passar a palavra para o senhor, filho do jornalista Lúcio Mendes, falecido, que idealizou e principiou o processo de catalogação. Então é importante que o senhor esteja aqui conosco para falar da vivência, da importância histórica do MIS, e se o senhor tem uma opinião com relação a essa questão. Inicialmente, até para posicionar os senhores, o secretário de Planejamento responsável pelo museu, ele já declarou em ofício respondido a essa comissão que o MIS não vai mais para o prédio da Francisco Junqueira, que ele fica inicialmente na Secretaria de Cultura, na Casa da Cultura, e posteriormente irá para o Lar Santana, mas que inicialmente no Lar Santana algumas atividades da Secretaria da Educação serão instaladas de imediato. Já estou apropriando vocês da resposta do secretário, para que a gente, na hora dos depoimentos, a gente ainda não tenha posições que até a reunião, a sessão anterior, nós não tínhamos, né? Talvez até seja útil ler algum trecho, né? Então ele informa que não irá para o prédio da Francisco Junqueira pelas razões que todos que vieram aqui já elencaram: inadequação do prédio para abrigar o MIS, localização em avenida de grande tráfego impedindo visita
de todo tipo, como por exemplo visita de estudantes, e também pelo fato de não haver estacionamento. Então, inicialmente ele vai ser disponibilizado na Casa da Cultura e em seguida informa o secretário para o Lar Santana. Ele mostra aqui, depois quem quiser ver o ofício, ele vai ser juntado aos autos da comissão, mas eu deixo à vontade para ver. Fotos realmente, 10 fotos de situação de calamidade do arquivo da cidade. E diz que o que irá para o prédio da Francisco Junqueira inicialmente será o Arquivo Público Municipal. Fizeram várias avaliações no antigo prédio do DR da Tamandaré, na coletoria estadual, que é ali na Tibiriçá, né? Com a Florencio de Abreu, Bonfim Paulista, mas que realmente o Lar Santana é o mais adequado, mas que inicialmente receberá um centro de capacitação da Secretaria da Educação e também o centro de atendimento ao surdo. Quando o centro administrativo ficar pronto, ele informa aqui, a prefeitura vai licitar e construir o centro administrativo lá na Zona Norte. Esses 2 departamentos irão para o centro administrativo e o Lar Santana estará liberado para receber o arquivo histórico e o MIS. São as palavras do secretário Ortega. O ofício está aqui, inclusive para os presentes, quem quiser analisar antes da juntada aos autos da comissão. Agradecer a presença da Sandra, do Cláudio aqui conosco. Então, jornalista Lúcio Mendes, nós gostaríamos de colher assim a sua experiência histórica de convivência com o museu, a importância dele e se o senhor tem alguma opinião formada com relação à destinação desse acervo. Vereadores, boa tarde, senhores e senhoras. Bom, eu me lembro bem, né, acompanhei de perto, dentro de casa, até porque não foi só meu pai que participou dessa iniciativa, minha mãe também, a família, né, o Lúcio e a Dulce Mendes. Eu me lembro, assim, uma lembrança muito, ainda muito viva, o entusiasmo com relação à ideia. E é justo que eu faça 2 menções aqui. Foi uma iniciativa também do ex-deputado Valdemar Coral Sobrinho e do ex-jornalista, né, amigo, que é um irmão do meu pai, Wilson Rovelli. Essas pessoas estiveram presentes no primeiro momento, vamos colocar assim, da pedra fundamental desse museu. Eu me lembro claramente, o que chamava a atenção era a empolgação da iniciativa por conta de uma experiência do Museu da Imagem do Som de São Paulo, que estava muito na moda na época. Foi um tipo de museu novo. E aí a ideia de ter esse museu em Ribeirão Preto, por ser uma cidade com uma tradição espetacular de radiofonia, foi considerado durante muito tempo o rádio mais forte do interior do Brasil, e com justiça. Tivemos aqui a primeira retransmissora de uma emissora de televisão, que foi da Tupi, que foi até meu tio Silvério Neto que trouxe para Ribeirão Preto, que era no Mosteiro São Bento ali, até onde hoje é o prédio do PX. Então tudo isso criou um clima de empolgação para a realização, para a iniciativa de se criar esse Museu da Imagem do Som. E as pessoas foram trazendo material, e eu lembro que minha mãe até que fazia a catalogação, ainda com as fitinhas crepe, mas o clima era era um clima muito, muito bacana de se ver, porque todos estavam muito empolgados com a ideia. Me lembro até que fizeram cursos em São Paulo e no Rio, onde já existiam museus da imagem do som, para aprimorar o procedimento da instalação desse museu em Ribeirão Preto. Até eu me lembro de um curso que foi muito comentado, foi da história oral que foram fazer no Rio de Janeiro, para trazer essa experiência para Ribeirão Preto. E a partir do momento em que esse museu foi instalado e as pessoas ficaram sabendo, as doações eram diárias. Eu lembro de gente ligando e procurando, tanto meu pai quanto minha mãe, à noite, para falar se no dia seguinte podia levar o material e onde que entregava. E era material de rádio, de pessoas de 40, 50 anos de história, de família. Bom, enfim. Também teve nessa época aquela iniciativa de fazer uma gravação com aquelas pessoas que ainda estavam vivas,
Até tinha uma brincadeira, até uma brincadeira que eu lembro do Roveri dizendo que queria ser o último a dar o seu depoimento, porque normalmente as pessoas eram bem já velhas, e algumas acabaram naturalmente falecendo. Então havia essa brincadeira, tipo, não quero ser o entrevistado de agora. A memória oral dessas pessoas que fizeram a história tanto da imagem quanto do som em Ribeirão Preto. Eu repito e digo sempre, riquíssima, história espetacular. Não conto aqui para ninguém nenhuma novidade, porque realmente o rádio de Ribeirão Preto ainda né? Hoje, competindo com a internet e tudo mais, é outra história. Mas naquela época, o profissional de rádio, naquela época, agora especificamente de rádio, era uma pessoa fora da curva na comunidade. E essa história trouxe para Ribeirão Preto pessoas de capacidades fantásticas. Nós tivemos uma meca aqui em Ribeirão Preto, da imagem e do som. Então, sempre que se falou naquele princípio que Ribeirão deveria ter, e teve logo de cara esse museu, a partir do momento da iniciativa, olha, eu posso colocar esse adjetivo, foi um congraçamento. As pessoas tinham realmente... Eu percebia quando as pessoas falavam do Museu da Imagem e do Som, algumas não sabiam direito o que era, mas quem já estava mais ou menos informado, com empolgação, né? E todo esse trajeto que o museu fez, ao contrário, depois disso, é um negócio muito triste. Eu estava até comentando com o Renato que a hora que eu estava vindo para cá, eu passei numa agência bancária da Vila Tibério, que ainda trabalho naquela agência, que eu morei na Vila Tibério até recentemente, e eu passei na frente do Lar Santana. Muito mato, sabe? Uma situação... Eu vi aquele Lar Santana há muito tempo, não há muito tempo, funcionando bem. A parte de trás já caiu um pedaço do muro, colocaram um tapume metálico lá no cruzamento com a Conselheiro Dantas. E até estava conversando com a doutora, que se não ocupar, já sabe o que vai acontecer. Estou até surpreso que não tenha acontecido ainda. Até bom não ficar falando muito, né? Então, por conta disso, eu também comentei com a secretária atual, a Isabela Pessoal, tinha um programa agora de rádio, já agora aqui embaixo no Grupo Tati, quando se falou de levar o material do museu para o prédio lá da Francisco Junqueira, eu me lembrei que eu tinha lido naquela semana uma reportagem sobre os locais inadequados para se preservar arquivos, principalmente de papel, perto de onde tem córrego, rio, essa situação que pode realmente comprometer a durabilidade do material. Então eu falava, não é um lugar adequado por conta de estacionamento. Para falar português, claro, até hoje eu não entendi direito o que o museu foi fazer lá. Não estava bem lá na Casa da Cultura, mas lá embaixo ficou pior. Isso é a minha opinião. Foi uma troca que a prefeitura fez com dívida do proprietário, foi isso que eu ouvi. Não sei se é a verdade, depois você pode confirmar ou não. De todo jeito, não me pareceu que para o museu tenha sido a melhor escolha. O museu teve bem até uma oportunidade, estou me lembrando, na rua São José, lembra lá em cima? Tinha até uma estrutura boa, uma casa grande. Todos os depoimentos são nisso. Tinha até um auditório na época, também lembro disso. Se virar o microfone para você, ele tem, esse microfone, isso, ele tem que falar direto assim. Todos os depoimentos são unânimes nesse sentido. Bom, para não alongar muito, eu quero dizer o seguinte, que eu sou a prova viva de que quando esse museu nasceu, ele foi uma iniciativa muito boa para a memória da cidade. Houve muita empolgação, posso dizer que lá em casa era 24 horas de gente falando em Museu da Imagem e do Som o tempo todo. Meu pai e minha mãe, o fulano ligou, falou que vai doar tal coisa, ciclano, tal. E tudo isso no resgate da história, da imagem e do som da cidade, da comunidade. E eu não tenho a menor dúvida que, perto das iniciativas depois disso, de outros museus que surgiram, o Museu da Imagem e do Som, ele é, na minha opinião, aquilo que mais se aproxima da realidade das pessoas, inclusive hoje na era da internet. Fala. Eu vou falar a mesma coisa para os outros, mas já para ir pensando. A comissão tem recebido algumas críticas, assim, a cidade pegando fogo e vocês preocupados com o Museu da Imagem e do Som. O tipo de crítica que a gente recebe e faz parte de quem se propõe a estudar. É isso? O que você responderia para uma pessoa dessa, Lucínio? A cidade com tantas prioridades e vocês perdendo tempo, né? Abro aspas, perdendo tempo em estudar museu.
Eu diria que é uma consideração completamente fora de As pessoas têm que entender que, se não entender como é que funcionou a história de cada situação, não tem como você ter uma base de presente e projetar um futuro. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por todo tipo de história, né? Eu não fiz faculdade de história, mas sempre fui apaixonado. E eu posso dizer que nesse momento da minha vida eu trabalho num programa com um personagem que é uma história viva, que é o próprio Antônio Carlos Morandini. E eu acho muito legal, saboroso, quando tem tempo dele me contar histórias da época que o rádio era isso, era aquilo, aquilo outro, coisas que muitas vezes eu já sabia com um ou outro detalhe, mas eu tenho isso, não pode ser tirado da vida dessas pessoas mais jovens, dos estudantes de comunicação, de jornalismo, de história, porque você, perdendo esse laço, esse entrelaçamento, fica uma coisa muito vazia, muito pueril, e eu tenho certeza que conhecer a história, e dessa forma, com imagem e som, é uma forma de canalização direta de você ter realmente a noção de que representou todo esse manancial de cultura das pessoas que vieram antes de você, né? Por exemplo, eu lembro de uma história que a primeira vez que eu vi foi no Museu da Imagem do Som de Ribeirão Preto, uma fotografia, nunca vou esquecer disso. No começo do século XX, 1905, até eu estava conversando com o professor, com o doutor, né, Otávio Verri, outro dia, da plataforma, tem uma foto em que chegou um período em Ribeirão, tem a foto, ele tem a foto, que tinha mais italiano em Ribeirão do que brasileiros, juntando mineiros, baianos, né, que era mais dos bandeirantes aqui. Então tem uma foto que tinha naquela época que veio a migração italiana para cá. Ribeirão Preto chegou um dia de ter mais italianos mesmo, genuínos, do que brasileiros, ribeirão-pretanos. E eu acho que não saber disso é um pecado. Não por outro motivo, a polícia da ditadura Vargas mandou recolher todos os rádios de todos os italianos da cidade. Os italianos não podiam receber notícia pelo rádio. Na sapataria do meu avô, aqui na Visconde do Rio Branco, a polícia entrou, retirou o rádio e levou embora. Meu pai tinha uma foto, essa foto se perdeu, porque depois que a minha mãe morreu, minha mãe disse que se ela morresse primeiro, meu pai ia casar de novo. E ele disse, jamais, nunca, isso não tem a menor chance. Minha mãe morreu, daí 3 anos ele casou de novo. E aí, nessa mudança de relacionamento, algumas fotos se perderam. Nem questionei na época, porque não sei se a minha madrasta não queria, alguma coisa. Mas tinha uma foto do meu pai, gerente da rádio Brasiliense, na Américo Brasiliense, ali naquele prédio que depois foi à frente na CETERP. No golpe de 64, ele sentado na mesa da gerência tinha essa foto, da gerência da emissora, com 2 militares do lado, cada um segurando uma arma. Foi para entrar em cadeia com a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, aquela história toda que muita gente não conhece, né? E eu não vou fazer aqui nenhum tipo de discurso político, mas era bom que se evitasse alguma coisa agora no futuro próximo, né? Mas contra isso, Lúcio. Por isso mesmo, saber da história através da imagem e do som é fundamental para a gente ter uma perspectiva de futuro em termos de relativismo histórico mesmo. E esse museu, gente, ele é tão facinho de ser arrumado, né? Não é? É um museu que não depende de tanta coisa para ser feliz. Porque as pessoas doam muita coisa. Você fala, ó, o museu tá bonito, tá funcionando, vai aparecer gente o dia inteiro lá de noite doando coisa. É isso. Uma consideração, Lúcio? Eu acho que o melhor lugar, na minha modesta e humilde opinião, sem nenhum tipo de embasamento técnico, seria, claro, ou será o Lar Santana, né? Porque você colocar um museu de papel, de fotografia, perto de córrego, por mais que tenha ar-condicionado, regulado e tudo mais, não acho... Não é o mais adequado. Sugestão. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui, Lucinho. Eu chamo então o Renato Vital dos Santos Pinho, que eu não sabia o nome inteiro, o Tomate, meu amigo de Movimento Pro Arena,
apesar de que eu não tocava nada, mas carregava uma caixa de som, varria, fazia alguma coisa. Eu vou começar, Renan, obrigado pela sua presença, por ter atendido o convite. Eu queria sua consideração, você que é um fazedor de cultura, um ativista cultural. Quero começar pela pergunta que eu terminei com o Lucinho, né? Porque a comissão tem sido criticada pelo fato de que algumas pessoas entendem que há outras prioridades. Não que nós não estejamos cuidando de outras prioridades, mas nós entendemos que isso aqui é uma prioridade que a cidade tem, é importante. Queria sua opinião sobre isso, para a gente começar o seu depoimento. Boa tarde. Isso, liga aqui, só abaixa um pouquinho. Isso. Boa tarde. Eu acho que essa fala, ela justamente existe pelo fato dos museus estarem fechados, né? Porque além do MIS, são 5 museus públicos em Ribeirão, 4 estão fechados, né? Então, o MIS, Museu do Café, Museu Histórico e o Museu da Segunda Guerra. Então, assim, só é possível uma fala dessa em uma sociedade onde os museus não estão abertos, porque assim essa comunidade não tem uma identidade, né? Essa comunidade não se reconhece, né? E acho que essa fala é um sintoma, né? Dessa crise que a gente vem vendo. E quando a sociedade, os poderes, né, entenderem que o investimento em cultura é investimento em segurança pública, é investimento em educação, é investimento em saúde, talvez eles comecem a entender por que os museus e a cultura deveria ser prioridade, né? Obrigado, Renato. Bom, a pergunta então é se você está familiarizado com as atuais condições de armazenamento do patrimônio do MIS, se você tem conhecimento como está, se você pode falar um pouco do estado que ele se encontra. Eu hoje aqui fui convidado como um representante da Vivacidade, né? É a ONG que você preside, atualmente, né? Sou presidente, e a gente entrou Só com uma... um minuto, Renato, desculpa. Deu tempo de anotar essa qualificação? E a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público em janeiro sobre a situação atual do MIS, né? A situação, eu não vou ter uma atualização diária assim de como tá, né? Mas assim, a situação que a gente que a conheceu é um acervo encaixotado, tomando chuva, apesar de estar na Casa da Cultura, né? Que também é um símbolo do setor cultural na cidade. Está num lugar onde está tomando chuva, com risco de mofo e tudo mais, né? Então a gente também tem essa opinião, que na verdade não é uma opinião, é seguindo os estudos da Associação Amigos do Arquivo e tudo mais, de que sim, o melhor lugar do MIS seria o Lar Santana. Só que atualmente aonde ele está é um lugar, é o pior que ele poderia estar. Talvez o da Francisco Junqueira não seja o ideal, mas entre ele estar num lugar onde ele está encaixotado e tomando chuva, ou num prédio da Francisco Junqueira, que foi anunciado em 2016 que seria a sede do MIS, eu acredito que talvez nessa situação emergencial seria muito mais saudável para o acervo estar nesse outro prédio do que estar na condição que ele está atualmente, né? Me permita só um parênteses. Então, se o atual secretário Ortega, que é responsável agora por essa gestão, ele está dizendo que vai disponibilizar a Casa da Cultura para desencaixotar o acervo do MIS, é o que ele está afirmando. O ofício está com os... Mônica, eu queria realmente passar para você ler. Não, tudo bem, é isso mesmo que ele está afirmando. Então, há necessidade de uma reforma na Casa da Cultura para não acontecer o que aconteceu por época da denúncia. Sim, acredito que sim. Acredito que, até onde eu sei, não teve nenhuma reforma ou alguma melhoria dos espaços lá para receber esse acervo. Inclusive, agora a gente não está tendo chuvas, né? Mas eu não sei nem se esse acervo foi, depois de sofrer com chuva, se ele foi reaberto, limpo e tudo mais, né? Então eu não tenho essa certeza de como está o acervo. Então me dê mais um parêntese, por favor, Renato. Assim como a comissão oficiou a secretaria para receber as respostas que chegaram a nós até hoje, nos dando notícia
Porque uma coisa é ouvir falar. A comissão não vai se basear no que ouviu falar. Nós estamos construindo um conjunto de informações que comporão um relatório, um documento final. Parte já temos. Então acho que cabe à comissão agora perguntar ao secretário se é na Casa da Cultura que vai ser destinado, vai ser desencaixotado, vai ser disponibilizado, como ele está afirmando no ofício, na resposta. A pergunta que fazemos e é esse o ofício que vamos encaminhar, eu pergunto para o vereador Rodrigo Simões, peço a deliberação. Se por época da denúncia, da representação feita pela ONG Viva Cidade, com relação à deterioração do acervo por conta das condições precárias da Casa da Cultura, né, em outra ordem, por conta das condições precárias da Casa da Cultura, o acervo do MIS estava tomando chuva e por isso se deteriorando. Por conta disso foi feita a representação e o Ministério Público determinou que se fizessem essas ações. Se o secretário está afirmando que vai disponibilizar o mesmo acervo lá, a pergunta é: foram feitas reformas que protejam o acervo para ser desencaixotado e disponibilizado lá? Já sabemos que a resposta é não, mas sabemos de ouvir falar. Agora vamos saber por ofício, por resposta do próprio secretário. O Renato, gostaria de acrescentar alguma pergunta a esse ofício, porque talvez você tenha alguma informação que possa instruir melhor essa pergunta que estamos fazendo ao poder público. Não sei se ao ofício, assim, mas que eu queria fazer uma fala no sentido de que os museus ou a situação do MIS eu também encaro como um sintoma de um problema, né? E esse problema, na verdade, é a gestão pública de uma forma não pública, né? Então, a gente vê uma cidade que no cenário cultural esse ano foi aprovado o menor orçamento nos últimos 15 anos e a gente vê uma gestão que não dialoga, e talvez isso, né, também não é mérito somente dessa gestão, mas talvez assim, né, os museus fechados, a gente não cria consciência e cultura, e isso vai ao longo dos anos, né? Então a gente tem a Associação Amigos do Arquivo que já demonstrou com estudos que o prédio da Francisco Junqueira não está apto para receber o arquivo, e mesmo assim hoje a gente recebe esse ofício, né? A gente tem a ONG Viva Cidade, outras associações falando que o MIS, onde ele está, não tem condições dele continuar onde ele está. A gente recebe um ofício falando que ele vai ficar onde ele está. Então a gente tem uma cidade onde o Conselho Municipal de Cultura ficou em situação irregular por mais de um ano. Então os museus estarem fechados é um reflexo dessa falta de gestão de forma pública, né? Então, de ouvir o cidadão, de ouvir a sociedade civil, organizada ou não, né? De tomar essas decisões de forma pública e não em negociações e ofícios que saem de dentro do palácio de cima para baixo, né? Então, pela sua fala, nós podemos considerar que é lamentável que uma administração que tenha tomado conhecimento da situação na qual se encontra o MIS, dos prédios inadequados ao recebimento, confirme uma decisão no sentido oposto do que os fazedores de cultura, dos estudiosos, vêm apontando, ainda que digam em ofício que seja transitório. Sim. É um sintoma de que não houve, não se comunica com a sociedade. Ao mesmo tempo, não há outra alternativa. Quer dizer, se o governo se coloca nessa situação de não ouvir, como você disse, de trazer em 2018 o menor orçamento da cultura dos últimos 15 anos, fica registrado, então, que nós estamos reverberando esse protesto e queremos saber em que condições da Casa da Cultura esse arquivo será desencaixotado e disponibilizado. Obrigado, Renato. E aí também acho que cabe a gente, enquanto sociedade civil, também deixar essa provocação para todas as esferas de poder, né? Aqui a gente falou muito do executivo, mas eu acho que também vale a provocação tanto para o legislativo, que é muito bom, legal que está rolando a comissão, mas
de como se é possível, como o legislativo pode ser mais fiscalizador, porque o MIS, por exemplo, é uma lei da década de 70, né? E ele nunca teve sede. Então, assim, nós enquanto cidadãos, se a gente não cumprir uma lei, a gente vai ter sérios problemas. E o executivo, se ele não cumpre as leis que o legislativo faz, por que o legislativo faz leis, então, se elas não serão cumpridas, né? E da parte do judiciário, que também o MP, sempre muito parceiro, né, acolheu a nossa denúncia e tal, mas também ficar também essa provocação de, no caso, por exemplo, do acervo do MIS, é um acervo que está se deteriorando e até quando ele vai ficar se deteriorando. Então é uma situação realmente emergencial, né? A gente precisava ter uma celeridade nesse sentido, mas é por aí. Acho que sim, o executivo, né, é quem executa, mas a gente tem que pensar em todos os poderes aí, o quanto que a gente consegue trabalhar juntos para resolver os problemas, né? O vereador Rodrigo pediu a palavra. Só para pontuar alguns detalhes, essa Câmara vem trabalhando praticamente, Renato, desde 2014 em cima desse assunto de museus. Então o Legislativo, acho que tem que ficar isento em relação a isso, inclusive com provocações ao Ministério Público. E se os museus histórico e do café estão interditados hoje, é graças a esse Legislativo, graças ao trabalho que nós fizemos desde 2014, eu, o vereador Marcos Papa, se eu não me engano, o vereador Maurício Gasparini também nos acompanhou nesse trabalho. Nós provocamos o Ministério Público e está lá interditado, tanto o histórico quanto do café. Nós detectamos também o problema no MIS. Vejo, Papa, se o secretário fala que vai voltar para a Casa da Cultura, tem que estar no mínimo com condições. Eles têm que ter arrumado pelo menos o telhado, que eu imagino que tenha arrumado. Também não vai ficar esse tempo todo tomando chuva lá, né, Lucim? Não é possível. Não, mas talvez é uma obra que nós não tenhamos conhecimento, que não é visível, mas a gente imaginar que esse tempo todo, desde 2014, está tendo goteira dentro da Casa da Cultura, e tem que interditar. Aí a gente tem que ir para o Ministério Público de vez, ou no prefeito, fecha aqui. Aí não tem condições. E a gente tem que buscar alternativa, prática, concreta. Se o Lar Santana é o local apontado, tanto pelos conselhos, o pessoal envolvido no movimento, o legislativo, né, Papa, por todos, que a gente possa fazer a partir desse momento pressão, sim, no executivo, para arrumar o Lar Santana, para adequar. O Lar Santana é o local adequado, desde que esteja arrumado, que ofereça condições, perfeito. Mas agora tirar, já está definido pelo governo que não será na Francisco Junqueira, isso está bem claro, inclusive através de ofício. Então na Francisco Junqueira não vai ser. Provisoriamente na Casa da Cultura. Não funciona, não interessa, Papa, pelo menos essa é a minha opinião. Provisoriamente, deixa encaixotado, gente. Vai voltar para onde estava? Em situações precárias que nós acompanhamos, nós fizemos diligências naquela ocasião, várias diligências. Não tem condições. Nós temos que preservar esse acervo. É nossa obrigação preservar. Agora, voltar para lá para atender, vamos ser práticos. Então, minha sugestão, tá, presidente? A gente possa aí trabalhar nessa linha, lógico, com o seu consentimento, com a sua aprovação, que a gente possa de fato cobrar o executivo, a secretária da Cultura, o secretário de Planejamento, que realmente coloque em prática. O Renato disse bem, é o menor orçamento, mas que busque alternativa, que faça remanejamento. Mas nós não podemos, já não temos museus em funcionamento em Ribeirão Preto, temos praticamente uma ARP aí funcionando. Gente, vai mexer no Lar Santana? Então que a gente comece, que vamos buscar projetos, alternativas, mas algo concreto. Essa é a minha sugestão. E só para finalizar minha participação, em relação a críticas, eu vejo como normal as pessoas criticam quem está trabalhando. Esse que é o detalhe. E vejo que a cultura é tão importante quanto outros assuntos. Nós temos que tratar a cultura com a mesma importância de todos os assuntos. A gente tem que buscar alternativas para a cultura, para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança, cada um na sua esfera e cada um no seu momento. Nesse momento, estamos aqui discutindo o quê? Cultura.
Mas nada impede que ao sair daqui o vereador Papa vai cuidar do meio ambiente, eu vou cuidar do terceiro setor, a gente vai buscar outras alternativas para as outras áreas. Então eu vejo, viu, vereador Papa, é a tal história, né? Ninguém joga pedra em fruta podre. Essa é a grande verdade. Nós temos que continuar esse trabalho, lutando cada vez mais, e se preciso for, essa comissão, nós vamos ao Ministério Público levar toda essa demanda. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu tenho feito alguns pedidos, assim, fizemos uma audiência pública recentemente sobre o financiamento do setor cultural, e eu fiz um pedido, né, que seja assim, esse canal de comunicação. A Mônica me procurou o ano passado, Papa, o Conselho de Cultura está na ilegalidade, não funciona, não tem como usar o Fundo Municipal de Cultura. Nós fomos até o governo, puxamos, olha, por favor, tem. Então, assim, cada segmento tem que se fazer valer, ou diretamente ao governo, ou aqui no parlamento. Eu sempre coloquei a força do mandato à disposição desses avanços para tirar o governo da zona de conforto. A Mônica me provocou, eu fui no governo, demoraram até mais do que a gente esperava, mas pelo menos colocou em votação, mandou o projeto para casa, o Conselho acaba de tomar posse. Agora, com o Conselho funcionando, é importante que esses assuntos venham para cá, para que a gente cobre o governo. O governo às vezes pede, olha, precisa votar esse projeto porque temos prioridade disso, prioridade daquilo, mas isso aqui também é prioridade. Só que fica esquecido, fica lá na última opção. Não, nós temos que vir aqui gritar e exigir. São documentos que a gente vai pedindo, que vai ilustrando a situação. Então, já chegamos a outra conclusão. Vamos fazer um ofício perguntando, a Casa da Cultura está reformada? Não tem mais goteira? Quanto que pode custar uma reforma na Casa da Cultura para que não, no telhado? O governo tem que nos informar. Que seja, então, daqui para frente, esse canal de comunicação. Você tem uma opinião formada, Renato, sobre o prédio que seria mais adequado para recebimento do MIS? Não hoje, né? Que parece que em função. É complicado quando a gente necessita de avanços e tem que combater um retrocesso, como foi o caso do desgoverno anterior, porque era complicado, a gente gritava. O Rodrigo fez uma comissão de estudo sobre museus. Por conta dessa comissão, interditaram os museus lá. Então a gente gritava com a sociedade, só que eles falavam amém para tudo, até caírem. Aí quando caíram, parou o retrocesso e a gente começou a reconstrução. Então, é o caso, né? Hoje. A gente sabe que não tem hoje um local pronto, adequado, mas você tem uma opinião de onde deveria ir o MIS? Como eu, reforçando o que eu falei, né? Eu acho que assim, o ideal, que não é uma questão... A gente não vai chegar nesse ideal por opiniões, mas sim por estudos, e os estudos que, inclusive... Acho que foram apresentados aqui, sim, pela Associação Amigos do Arquivo. Nossos eles demonstram que o Lar Santana realmente seria o ideal, inclusive para o MIS e para o Arquivo Histórico, né? Porque são museus que dialogam, né? Dialogam e que o prédio comporta, né? Fisicamente, é um espaço grande. O que eu acho, o que eu sei, assim, o intuito até tanto da denúncia quanto a gente também entrou com um pedido de tombamento desse acervo, né, para como também mais uma maneira de tentar protegê-lo, né, é que aonde ele está realmente ele está sofrendo risco. Então, eu acho que transferir o arquivo para o prédio da Francisco Junqueira é mais um exemplo da falta de diálogo, né? Então, se for tudo isso apresentado aqui, então provavelmente o secretário não assistiu na TV Câmara nenhuma dos papos que tiveram aqui na comissão, e eles acabam tomando essas decisões sem levar em consideração isso, né? Então, talvez o MIS, ainda mais considerando que isso foi anunciado, saiu no jornal, né, que ia ter essa sede, o MIS deveria estar no seu prédio, porque o prédio da Francisco Junqueira é o prédio do MIS, ou, né, deveria ser, como foi anunciado em 2016, e depois ir para o Lar Santana, né? Ou seja, ficar provisoriamente num prédio que está um pouco mais apto do que a Casa da Cultura. Que também é isso, não é um prédio ideal, fica ali na Francisco Junqueira, não tem estacionamento, tem lance de enchentes e tal, possíveis enchentes, né? Então, mas não ideal,
eu acho que ele é melhor do que encaixotado, tomando chuva do jeito que ele tá, né? E mirando nesse horizonte que seria o Lar Santana, né? E colocando o MIS nesse prédio da Francisco Junqueira, também você impediria essa transferência do arquivo para lá, que também está sendo falado 1 milhão de vezes que não é algo que vai ser bom para o arquivo, nem para o... se para o MIS esse prédio tem todos esses problemas, por que para o arquivo ele não teria? Porque o arquivo também é um acervo de papel, o arquivo é um local que tem que ser visitado pela população, pelos estudantes, então ele também vai ter esses mesmos problemas que foram apontados para o MIS, né? Só fazer um comentário. Eu acho que a preocupação nossa também, vejo eu, é preservar o acervo nesse primeiro momento. Essa é a preocupação, né, Renato? Não sei, dentro da linha de raciocínio que você vinha desenvolvendo, eu acho que a gente tem que preservar. O acervo é de fundamental importância. Não adianta o executivo, a secretaria, vamos provisoriamente colocar em tal lugar. Não, não adianta. É melhor a gente atacar o problema e resolver. O Lar Santana contempla todo mundo, vereador Papa. Pelo que a gente tem acompanhado na CE, o Lar Santana é o local ideal, pelo tudo que oferece e pelo que precisa fazer. Então eu acho que sugiro aí a gente encaminhar nesse sentido para o executivo, sem medida provisória, mas vamos buscar realmente a solução em definitivo. Então a solução em definitivo o que é? O Lar Santana, que tenhamos aí um projeto adequado e possamos saber de onde vem essa verba, de onde vem esse recurso, se é algum projeto federal, projeto estadual, para que a gente possa colocar em prática. Mas, repito, temos que preservar, sim, todo o acervo. Renato, mais alguma consideração que você considera eu acho importante? Que pegando um pouco da última fala, do último convidado, que realmente o MIS, a gente é um museu que a gente consegue conectar ele muito à atualidade, né? O Museu da Imagem e o Som, a gente vive na era aí da informação, do vídeo no celular a todo momento, então com certeza é um museu que conseguiria se conectar muito rapidamente, facilmente com as novas gerações, para que elas tomassem esse gosto por museus, né? E a gente diminuísse essa frase que você exemplificou para a gente comentar sobre qual seria a importância dos museus, né? E reforçar que isso, investimento no museu, na cultura, é investimento em educação, é investimento em segurança pública, é investimento em saúde. Então, se a gente tiver uma população que conhece sua história, que tem sua identidade, com certeza a gente vai ter menos problemas de segurança pública, a gente vai ter uma educação muito mais qualificada e a gente vai ter muito menos problemas de saúde psicológicos e etc. O Dário não está aí, ele que cuida de saúde mental. É isso. Obrigado, viu, Renato, pela sua presença, você que veio como convidado. O Vinícius Barros foi eleito presidente do Conselho Municipal de Cultura, né? É isso, Mônica, você é ex-presidente. Ele justificou a ausência também, por motivo de viagem. Veio alguém substituir o Vinícius? Não. O Dr. Ramon Lopes Neto também justificou a ausência por motivo de viagem. E segundo o seu assessor, o Peter, que é assistente da promotoria, ele menciona a existência desse inquérito que foi aberto por força da representação que o Renato nos deu notícia aqui, mas que o inquérito está recente, ele não tem informações que pudessem colaborar com a comissão nesse momento. Então, justificadas as ausências, eu chamo o Anderson Poverel, presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto, o CONPAC. Obrigado, Anderson, por ter atendido o nosso convite. Eu já vou direto ao ponto. Se o senhor pode esclarecer se existe alguma regulamentação que a sociedade civil e o legislativo possa requerer legalmente junto ao executivo com relação ao resguardo desse patrimônio cultural. Primeiramente aqui eu gostaria de agradecer o convite,
mais uma vez a Casa de Leis aqui cumpre o seu papel, e esses fóruns de debate são a oportunidade de nós da sociedade civil, que representamos essa parcela da população, tem a voz. O que infelizmente a gente está percebendo é que o poder público, no caso o executivo, está fazendo seus ouvidos moucos, né, para os nossos debates, e eu tenho criticado porque nós não estamos debatendo esse assunto importante com seriedade. Eu estava ali, vi, papo, e quero aqui deixar registrado da TV Câmara e de todos aqui de ouvinte a minha indignação com essa fala. Eu não sei de quem que foi essa fala, de que cultura, se é mais importante, nós perdemos tempo com cultura ou com uma outra demanda pública. Todas as demandas públicas são importantes, desde a saúde, da tapa-buraco, inclusive a cultura. O que eu quero aqui deixar registrado minha indignação, que o que a gente espera, e aqui falo para o próprio prefeito municipal, que quando nós os elegemos, ou seja, quando ele ganhou a eleição, todos nós somos ribeirão-pretanos, ele tem um compromisso com a cidade. O que nós ouvimos nesse debate é que os recursos eram poucos, muitos recursos eram poucos, mas que ele, enquanto prefeito, buscaria os recursos que forem necessários para a cidade. Ninguém quer aqui tirar recurso da saúde, ninguém quer aqui tirar recurso do tapa-buraco, mas nós a gente queremos que um prefeito busque soluções. Então, assim, é pôr um projeto debaixo do braço e ir atrás dos recursos necessários para a cidade. Então, feito esse registro, que eu fiquei bastante indignado com essa fala, e quem a fez de uma maneira bastante infeliz. Eu agradeço, só um parêntese, Anderson, eu agradeço a sua fala. E quero registrar um agradecimento especial à fala do Renato, quando ele disse que a pessoa que fala uma coisa dessa é porque ela não experimentou, né, o que é visitar um museu, a importância disso. E como ela não experimentou, ela não sabe, ela não tem esse saber. E está lá, batendo cabeça nessa sociedade que só fala de doença, de problema. Então ela não tem essa vivência. Os museus estão fechados, né? O caos que se instaurou, inicia-se uma reconstrução. Então, fica esse duplo agradecimento para você, ao Renato, porque esse olhar é mais do que importante, né? A pessoa não tem essa vivência, então ela não sabe o que é isso, ela não tem esse saber. Mas, se Deus quiser, nós vamos, com muito trabalho, avançar e construir uma situação melhor. Obrigado pelo parênteses. Respondendo aí a pergunta, nós temos, assim, marcos regulatórios. A partir da reestruturação também, nós vivemos esse problema no Compac, através aí da aprovação da lei. Hoje nós estamos funcionando, há 6 meses que nós estamos funcionando. Então, assim, me preocupa muito essa fala também do poder público, dizendo que vai fazer tal coisa, como se não houvesse mais nada além do que a vontade do executivo. Eu quero aqui deixar registrado, e eu estive em reunião, inclusive com o Dr. Ramon, há um protocolo legal a ser seguido. Nós, na esfera de nossa competência, dos arquivos que estiver sobre a égide do tombamento, necessariamente terá que ser submetido à análise do nosso conselho, do Compac. Então, quando o Ortega ou qualquer secretário diz que vai, se tiver um projeto sério, se passar pelas instâncias administrativas e dos conselhos, haja um parecer favorável a esse acervo e haja aprovação. Do contrário, eu, enquanto presidente do Compac, buscarei aí os mecanismos legais para a proteção desse arquivo, que essa é a minha função. Eu digo a todos aí que eu não sou, e quem me conhece há um pouco mais de tempo, não que eu critique, viu? A postura não é meu estilo, porque eu sou um advogado, e o advogado trabalha com o instrumento que tem. Embora eu louve essas pessoas que vão lá na frente, como teve a manifestação lá do arquivo, a minha esfera de atuação é a legislação. Então, se o poder público assim decidir, a minha esfera de combate será o próprio judiciário, porque nós vamos fazer valer as leis que assim estão. O que eu estou percebendo é que é uma falta, na verdade, de debate sério, viu, Papa e Simões, sobre esse assunto. Nós estamos tratando de novo um arremedo, de outro arremedo, de outro arremedo, e nunca chegamos à solução. Primeiro, vamos lá. O prédio da Francisco Junqueira. Concordo com o colega aqui da Viva Cidade. Entre o arquivo estar onde ele está hoje, é melhor estar na Francisco Junqueira. Se é uma solução emergencial, como diz a fala do secretário Ortega, se é emergencial, então ele tem que ir
para onde ele foi destinado, que é o Prédio da Afonso Junqueira, está salvaguardado ainda que proximamente, e nós debatemos um projeto definitivo no Lar Santana, numa recuperação a longo prazo, que lá possa adequar, enquanto todos os estudos indicam que pode receber o MIS, que pode receber o arquivo público. E vou dizer, viu, gente, eu aqui já disse muitas vezes, disse nas minhas manifestações dentro do Conselho, nós aqui não estamos defendendo o Lar Santana porque somos, vamos dizer assim, afeta alguma coisa, é porque o poder público sequer trouxe uma alternativa, e a sociedade civil fez o papel que deveria ser o poder público. Então nós estamos debatendo, porque o único que trabalhou e trouxe um projeto de viabilidade foi os amigos do arquivo, que pode abarcar tanto o MIS como o arquivo público. Esse seria o papel do nosso poder público, de trazer opções e debater juridicamente isso. O que nós vemos que a agenda do executivo tem é só uma questão financeira, e essa não me parece ser a única vertente que deva ser debatida nesse assunto. Tanto é que, eu não quero muito me alongar nessa questão, tanto é que a gente vê que não há um debate sério e há uma incompreensão também aqui, lembrando a fala do presidente da Vivacidade, falando de MIS, que também tem parte do seu acervo tombado, e falando de arquivo público, ele diz aí no ofício que ele encaminhou essa Casa de Leis, que ele pretende mandar o MIS para o Lar Santana e mandar o arquivo público para o Prédio da Afonso Junqueira. A indagação é a mesma. Se tem todas aquelas empecilhos para o MIS, por que não tem também para o arquivo público? Então, assim, é uma total incoerência. Você vê que não estão debatendo seriamente essa questão. Nós estamos chamando a atenção, nós do Conselho, que nós não vemos uma atitude séria de debater a longo prazo. Veja, ninguém aqui espera que haja uma solução milagrosa, Papa. Nem vocês, nem nós. Nós sabemos que os recursos são poucos da Prefeitura, mas nós queremos um projeto a médio e longo prazo que resolva definitivamente. A ação civil pública que trata do arquivo, ela quer uma solução definitiva, ela não está falando de solução mais provisórias. Hoje o arquivo público ele não está em risco, ele está ele não está no melhor adequado. Houve o laudo dos museus de São Paulo dizendo que ele não está adequado? Não está, mas ele não está em risco. Hoje quem está em risco? O MIS. O MIS já teve nessas chuvas parte da perda do seu arquivo, então ele está em risco. Se há uma medida emergencial que deve ser feita, é do acervo do MIS. E vou dizer, nós aqui estamos lá, nós vamos nas nossas reuniões da Casa da Cultura, não foi feita uma sequer obra na Casa da Cultura. Então isso, espero que o Papa realmente, a comissão indague a administração pública, se ela pretende lá provisoriamente, mais uma vez, manter que tipo de salvaguarda ela está dando, se não feita nenhuma reforma, inclusive quando teve a perda do arquivo, parte do patrimônio foi molhado. Não vimos nenhuma ação concreta nesse sentido. Então assim, eu acho que é muito, vamos dizer assim, dissonância e falta de comprometimento de debater realmente com a sociedade um projeto sério. Então, eu tenho aqui também para dizer a vocês que na Casa da Cultura, aí, mais um ponto que queria trazer aí a questão de vocês, de que ele disse que vai ficar provisoriamente na Casa da Cultura. A Casa da Cultura tem um TAC, que até 2020 ela tem que sair de lá, a Secretaria da Cultura. Então, provisoriamente, você vai manter mais um MIS lá, provisoriamente, que eles têm que sair até 2020. Provisório do provisório. Então, assim, mais uma vez, não cumprir aquilo. Então, o prédio da Afonso Junqueira foi já pensado numa situação emergencial. Ele nunca foi pensado numa situação definitiva. Já era, diante da situação de penúria e calamidade que esse arquivo está hoje, era uma solução provisória. Para se dar esse tempo de debater isso com seriedade e achar uma solução definitiva para o sistema todo. O sistema de museus, fazendo isso, um projeto a longo prazo. E acho que toda a sociedade que abraçaria esse projeto. O que não tem, e todos nós ficamos indignados, e está essa fala da sociedade civil, porque a gente vê um pouco caso e não seriedade. Então a gente olha que, na verdade, é uma espécie de anestesia quando se diz isso, para a gente ficar com, tá ruim lá, põe aqui um pouquinho mais para cá, e realmente definitivo não tem, porque realmente não querem gastar nada, nem buscar recursos. Se não tem aqui, veja, não estou dizendo, a prefeitura não tem, vamos buscar onde que tem, vamos procurar os outros órgãos de cultura, mas com projeto. O Ministério da Cultura, ele tem mecanismos de investimento, mas qual é o requisito básico? Um projeto. É o básico do básicos. Doutor Anderson, deixa eu aproveitar, viu, Papa, colocar em deliberação. Acho que seria interessante, pertinente, já numa próxima reunião, convidarmos aí tanto o Ortega quanto a Isabela, com o mesmo pessoal que está aqui, os mesmos convidados, o Renato, o Lúcio, o Dr. Anderson,
e a gente colocar tudo isso para eles, a gente fazer realmente uma roda de discussão e apresentar todo isso que nós estamos conversando aqui, que eu acho muito pertinente e correto. Todas as ideias até agora sugeridas aqui. Então eu vejo importante a gente, repito, partir para a prática, trazer eles aqui, tanto o Ortega quanto a Isabela, que eles possam ouvir da comissão, dos nossos convidados, as melhores aí alternativas para o arquivo público e para o MIS. Eu coloco em deliberação que Vossa Excelência possa deliberar nesse sentido. Aprovado. Eu só queria pontuar que eu estive com o Ortega 2 vezes quando a própria Associação do Bios Arquivos apresentou esse projeto, e eu de viva voz disse a ele que necessitaria, essa é uma função, trazer soluções é uma função do poder público. Ele tem os mecanismos, os meios, os funcionários para trazer soluções. Eu alertei a ele e faço aqui de viva voz ao público. Não vamos repetir, a administração não deve repetir o erro da UBDS. Não adianta você trazer um projeto e achar que a sociedade ela vai acreditar numa ideia fixa que alguém tomou num gabinete e achar que a sociedade inteira vai sair. Quando você apresenta uma solução, significa que você não estudou verdadeiramente soluções para aquele problema. Você está, na verdade, encaminhando a sociedade para uma solução que você quer fazer. Então, esse foi um erro administrativo e está novamente cometendo novamente, porque estão dizendo, é a Prefeitura Junqueira o arquivo público, o outro é lá sem dialogar com a sociedade, porque quando você dialoga, você tem que estar preparado para ouvir, às vezes, o contrário, e você vai ter que defender tecnicamente que aquilo é viável. E eu vejo que não há esse debate justamente porque não há argumentos que referendam esses projetos. Obrigado, Ângelo. Também, se você, no decorrer da sua fala, você também deixou clara a situação de onde você considera ideal. Você gostaria de deixar registrado isso para a comissão? Eu, enquanto presidente do conselho, disse que eu não tenho uma opinião porque não debrucei nenhum projeto realmente sério sobre esses dois projetos. O que eu entendo hoje, a salvaguarda é risco. Hoje o arquivo do MIS está em risco onde ele está, porque tem todas essas questões. Se for para fazer uma ação emergencial, ele também, concordo com o rapaz da Viva Cidade, esqueci o nome dele, Renato, ele deve realmente ir primeiro para o Alfredo Junqueira, onde ele foi destinado. Houve um movimento público, o poder público cedeu um patrimônio para esse objetivo, então teve um mumus público, uma intenção. Então, essa é a solução emergencial. E aí sim, a salvaguardar esse acervo, assim como na General Osório está salvaguardado. Não é o ideal, o arquivo público, mas ele não está em risco. E aí agora, a partir daí, a gente realmente sentar e debruçar sobre um projeto sério. Lar Santana, ele é um projeto que precisa, para abrigar todos esses órgãos, um maior investimento. Então vamos fazer um projeto a médio e longo prazo. Vamos aí a sociedade debruçar sobre esse caminho e buscar os meios necessários para concretizá-lo. Acho que é isso. Quando se está claro os meios técnicos e a intenção é comum entre o poder público e a sociedade, eu só vejo pontos positivos. Não vejo nenhum viés. Todos aí vão contribuir para que esse sonho se realize. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Anderson? Não, eu gostaria de agradecer e falar que realmente a nossa comissão, alguns membros do Compac, antes de encerrar, esteve no lar, juntamente com o nosso corpo técnico, no Lar Santana, já fazendo essas análises também, no sentido de que lá é possível também, essa acho que é um caminho também dos conselheiros, de se há um investimento a ser feito a longo prazo, com mais vulto, que possa receber esse sistema é o Lar Santana, porque ele abarca todas essas condições. Tem espaço de estacionamento, tem espaço para receber um investimento de maior vulto. Muito obrigado, Anderson, pela presença. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, vereador Rodrigo Simões. O vereador Dadinho justificou a ausência. Eu apenas gosto de repetir à nossa população que eu e o vereador Rodrigo e qualquer outro vereador que se disponibilize a estudar, a investigar os problemas da nossa cidade, a gente não ganha um centavo a mais por estar aqui. Não faz diferença alguma o vereador que esteja fora, se ocupando com questões pessoais, particulares. Regimentalmente, o vereador tem que estar aqui às terças e quintas, a partir das 18 horas, para votar.
Essa é a obrigação. No entanto, quando a gente se propõe a cuidar da nossa cidade, e cada um cuida daquilo que gosta, daquilo que tem talento, daquilo que tem conexão, não ganha mais, mas nós estamos cumprindo mais que a nossa obrigação. Mas estamos cuidando. Nós queremos o MIS protegido, disponível para a população, para que a população perceba o valor do que é um museu, saiba o que é a sua história, né? Entenda que há recursos legais, como o Anderson deixou claro aqui, para que também o poder público seja constrangido, né, a sair da inércia e fazer o que tem que fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente faz esse esforço para ter a nossa cidade funcionando, eu faço um agradecimento também pela presença de vocês. Repito o agradecimento ao Cláudio e à Sandra, também a vocês que vieram com a Mônica. Eu não estou identificando por nome, mas agradeço a presença de todos aqui, e a você que acompanhou os nossos trabalhos pela TV Câmara. Obrigado, boa tarde a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão.